difícil, né? Ministrar para tantos profetas, tantos mestres aqui, tantos pastores. E o pastor André, também com essa igreja amada, nos fez esse convite, né? Difícil, né? Tá ministrando para quem já conhece tanta palavra de Deus. Mas quando a gente se derrama diante do Espírito do Senhor, quando a gente coloca o nosso coração longe dele, ainda que seja uma coisa muito simples, ela se torna muito poderosa. É verdade. Amém? Porque o poder do Evangelho, na minha concepção, está na sua simplicidade. Amém? Jesus, ele foi a pessoa mais profunda que andou sobre a face dessa terra, porém foi a pessoa mais simples. Ele alcançava tanto a pessoa com o intelecto elevado, quanto aquela pessoa bem simples. Porque Jesus, ele era humilde, ele era poderoso. Uma palavra de Jesus mudava tudo, porque ele é Deus. Amém? E a palavra de Deus está conosco hoje, escrita e vivificada pelo teu Espírito. Antes da gente começar a ministrar, gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse ainda mais seu coração diante de Deus. Aleluia, libera teu Espírito nessa noite, porque eu tenho certeza que o Espírito do Senhor tem coisas preciosas para liberar sobre as nossas vidas. Agradecer aos irmãos que vieram de longe, os que vieram de perto também. Amém. Coloca sua expectativa no Senhor, porque não é vão a tua vida aqui. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para ser simplesmente instrumentos nas tuas mãos. Que a Shekinah, Senhor, que a nuvem de glória, que a manifestação da tua nuvem, que a nuvem, Senhor, que a manifestação da tua presença venha sobre teus filhos em nome de Jesus, Pai. Senhor, que as tuas filhas também sejam alcançadas aqui pelos teus filhos. Que a intercessão, Senhor, que a intercessão dos seus filhos agora comece a tocar na casa deles. Comece a orar pela sua casa, orar pelo seu caminho. Comece a orar pelo seu ministério. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Não tenha vergonha, você está aqui no ambiente profético. Ah, o Espírito da profecia está aqui.
Pode se assentar, irmãos, dando glória a Deus. Amém. Irmãos, Deus, Ele ama se revelar, amém? Deus, quando Ele se revela em meio ao seu poder, amém? Porque Deus é poderoso, irmãos. Amém? Deus, Ele tem os seus atributos. Um dos atributos de Deus é a sua onipotência, ou seja, todo o seu poder. Quando Deus se aproxima da gente, Ele se revela. Então a gente sente o seu poder, porque faz parte de quem Deus é, poder. Deus não tem poder, mas Ele é poderoso o tempo todo momento, todo segundo. Ele é poderoso e não há limites para o poder dele. Ele pode fazer o que nós não podemos fazer em um segundo, em uma fração de segundo, em um milésimo de segundo. Amém? Ele transforma vidas. Em uma fração de segundo, Ele muda quadros diagnósticos em uma fração de segundos. Amém? Quando Ele entra em alguma causa, irmãos, é para vencer. Amém? Deus não entra em causa para perder, ainda que a causa aos nossos olhos estejam perdidas. Mas quando Ele entra, quando Ele dá uma palavra, significa que Ele vai entrar, ou que Ele está entrando. Então nós temos que descansar de acordo com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Eu amo o poder de Deus porque eu amo a Deus. Costumo dizer que eu gosto tanto do fogo de Deus que eu fiquei até escuro, né? Tanto fogo, amém? E nem por acaso, né, que o nome do meu livro, né? Meu livro é Rio de Fogo, né? E comecei a escrever, eu estava mais ou menos a cor do bola, assim, né? Quando eu terminei, eu amém? Glória a Deus, irmãos. Amém? Está aqui, indicação para você ler, bênção. O pastor André, ele fez o prefácio desse livro, né? Então ele é suspeito, né, pastor, de falar o livro, mas é uma bênção, amém? Está baratinho, R$40, a gente faz 2 por 70, aceita o Pix, cartão de crédito, cartão de débito, amém? Vale refeição, vale transporte, amém, irmãos? Glória a Deus. Você está feliz? Diga amém aí, amém? O Senhor quer nos abençoar por meio da sua palavra, amém? Eu disse, né, é bem difícil pregar para pastor, porque o pastor conhece todos os irmãos aqui com fominha aqui, né? Sedento, chegar perto, o irmão já começa a balançar, a gente começa a tremer também, mas o poder de Deus. E é a nossa fome, irmãos, que atrai o Espírito do Senhor. É a nossa inquietação que atrai a glória de Deus. Nós podemos andar, irmãos, de várias maneiras diante do Senhor, porque isso é uma decisão nossa. Mas nós podemos também mergulhar no Senhor, experimentar o extraordinário de Deus, pagar o preço por isso. E está aberto para todos, porque o véu foi rasgado, a glória que estava escondida, que só o sumo sacerdote podia experimentar, aquela glória foi revelada quando Jesus morreu. O véu foi rasgado de cima a baixo, a graça do Senhor rasgou, não foi o poder da força humana, foi a graça de Deus de cima a baixo. Aquela glória que estava escondida, a Shekinah de Deus, manifestação da sua glória, agora está revelada para todos, para todos, para todos. Aleluia, para todos. Glória a Deus. Para todos. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar com os homens, né? Lembrando há muito tempo atrás que eu estava me preparando para pregar, que eu me preparei para pregar de libertação da tarde, sabe a tarde da bênção? Esse tipo de culto que eu me preparava para pregar. Mas as coisas vão mudando, Deus vai trazendo estruturas para a gente, vai trazendo entendimento, e as coisas vão mudando, e a gente tem que acompanhar as mudanças, porque senão a gente fica para trás. Amém? A gente fica para trás. Deus está em constante movimento. O caráter de Deus não muda. O que Deus é, Ele não muda. O seu caráter, Ele não muda. Mas o mover do Espírito, Ele tem nuances, Ele tem mudança. Por isso que é muito difícil a gente ficar estudando o avivamento, porque a gente fica com a mente pragmática presa naquilo que Deus fez em
1900 na Rua Azusa, depois antes no país de Gales, depois na Rua Azusa. Aí ele vai fazendo o seu mover dentro da história, e às vezes a gente fica preso naquilo e não começa a entender e entrar naquilo que Deus está fazendo agora. A gente fica triste com Deus, orando por avivamento, só que muitas vezes a gente quer o avivamento ao molde nosso, daquilo que a gente estudou, daquilo que já está pragmatizado na nossa mente. A gente quer colocar Deus numa caixinha, quer colocar o Espírito do Senhor numa caixa. Ele não cabe, irmão, na mente humana, ele não cabe na nossa caixa. Quando ele entra, ele bagunça tudo. Perceba, os avivalistas eram homens tão simples de coração, que davam liberdade para o Espírito Santo. As pessoas mais pragmáticas, mais dogmáticas, quando vinham experimentar o mover de Deus, elas entravam, mas saíam, porque mexia com ela, mexia com a caixinha dela, mexia com a mente dela, porque eu aprendi assim, mas se aprendeu errado. Tem que ter humildade para reconhecer, eu aprendi errado, isso não é bem assim, não é bem assim, tem coisa nova. Tem coisa nova de Deus para a tua vida hoje, irmãos. Tem coisa nova de Deus para a tua vida. Deus tem coisa nova, Deus tem coisa tremenda. Aí você percebe que estava lendo sobre o intercessor da Rua Azusa, o Frank Beckman, e ele vai começar a falar do mover, como aconteceu, e Deus começou a colocar um peso no coração dele de oração. Ele começou a interceder, a jejuar, perdeu vários quilos, mais de 20 quilos, de tanto orar e jejuar. Entrou em contato com o Evan Roberts, e ele vai falar acerca de quando começou a mover, e acerca do perfil do William Seymour, que foi um dos líderes daquele avivamento, o líder maior daquele avivamento. Aí você estuda o perfil dele, vê que é uma pessoa que não tinha muito intelecto, não era muito bem preparado, mas tinha muito coração, tinha muita vontade de ver a coisa acontecer, e se colocou diante de Deus para queimar. Se colocou diante de Deus para buscar a Deus, sem muito saber o que iria acontecer. Então o Espírito Santo tinha total liberdade de agir dentro da Rua Azusa. É claro que houve os seus excessos, houve várias coisas que aconteceram que não foram tão boas, mas em suma, hoje nós somos resultados daquilo que um homem que não tinha muita letra abriu o coração para viver. E quando foi que começou a apagar o fogo da Rua Azusa? Quando o homem começou a querer controlar aquilo. Porque o Espírito Santo, ele é um agente de movimento que traz o avivamento, e não tem como controlar. Você tem que entrar com ele e deixar ele fazer. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu creio que vai acontecer alguma coisa. Amém? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a autoridade do homem. Um pouquinho sobre o projeto original, trabalhar uma palavra um pouco mais mestral hoje, amém? Glória a Deus. Gênesis 2, versículo 19. Gênesis 2, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os animais, seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne.
Amém? Aí uma sentença aqui, né? Ora, um e o outro, e o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonharam. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando o pastor André falou para mim que era um grupo de homens, eu comecei a me preocupar um pouco. Porque falar com um homem, né, sendo homem, é uma tarefa um pouco ingrata, né? Porque eu sou igual a vocês, bem igual a vocês. Né? E tem coisas que eu gostaria de ter ouvido e aprendido com meu pai e acabei não ouvindo e não aprendendo, ainda que meu pai esteja vivo. Porque meu pai, ele foi se converter depois dos seus quase 57 anos. Eu já tinha 24 quando ele se converteu. Então eu não tive uma referência cristã dentro de casa. E confesso que se eu pudesse escolher, eu queria ter tido. Pudesse falar, Deus, naquela hora de nascer, Deus, eu quero estar diante de um pai que te conhece, que te honra, que te ama, porque isso faria total diferença na minha vida. Total diferença na minha vida. 90% das cabeçadas que eu dei na vida, eu tenho certeza que ele iria me falar, ia me ajudar, ia interceder, ia entrar de uma forma sobrenatural em lugares naturais. Porque o pastor André, quando falou isso, eu comecei a pensar nisso. O Espírito Santo começou a colocar algumas palavras no meu coração e eu comecei a buscar dentro da Bíblia o entendimento para eu poder sintetizar aquilo que ele falou para mim dentro de um panorama profético daquilo que nós estamos vivendo hoje. Deus, ele não mudou o plano. Deus é um ser eterno. Deus é eterno. Amém? Nós somos feitos, desejados de um molde eterno, para sermos imortais, não eternos, porque nós temos um princípio. Deus não tem princípio, Ele é eterno. Então Ele desenhou algo, Ele projetou algo para o homem, e o homem ele perdeu essa autoridade quando ele perde. O homem perdeu posição de autoridade, posição de glória, posição de influência, posição de inteligência. Ele perdeu tudo. O homem, quando cai da glória de Deus, quando ele cai daquele nível de manifestação, de revelação e de presença, ele perde muita coisa. Porque ele tinha acesso, isso é meio difícil a gente entender. Ele tinha acesso aos atributos de Deus. Por isso que Jesus fala: vós sois deuses. Porque o Espírito que há dentro de você é a parte imaculada de Deus. E quando Deus descia ali no Éden, que era um jardim onde Deus manifestava a sua presença, Éden no original é jardim, Éden é presença, era um jardim da presença, era um local fechado, onde Deus estabeleceu para que a sua presença, o seu poder, o seu Espírito estivesse ali todo o tempo. Era esse local que Adão tinha o privilégio de contemplar a glória e coparticipar dessa glória. Então você vê que Deus coloca ele num local e designa ele para fazer aquilo que Deus faz no céu. Deus é o Senhor do céu, Ele é o Senhor de tudo. Aí Ele coloca o homem num pequeno céu e coloca esse homem de acordo com como ele estava lá. O que o homem falasse ali assim ia ser, dando nomes. E a palavra nome, ela é posição de autoridade. Para cada animal o homem deu um nome. Ele decretou sobre todo animal uma posição de autoridade e um destino para qual aquele animal estaria fadado. Porque para o hebreu, o nome, ele não é simplesmente só um título, ele é um destino profético.
inspiração. Amém? Vamos entender isso aqui. E aí Deus, Ele olha para o homem dá posição de autoridade e destino para todas as coisas que estavam ali diante dele, para todos os animais. E aí Deus contempla tudo isso e entende que não era bom que o homem estivesse ali sem alguém que fosse semelhante a ele. Ele queria, no seu plano, uma mulher. Uma das primeiras revelações que eu recebi dessa palavra, o apóstolo Leif, ele fala sobre isso. Eu falei, uau, tantas vezes isso não percebi. Porque Deus, para prover para o homem, faz o homem descansar. O primeiro milagre de provisão na Bíblia, o homem teve que descansar. Muitas vezes a gente quer algo de Deus, só que a gente não descansa para aquele algo. E a gente pede Deus de trabalhar porque a gente não descansa. E Deus faz o homem dormir, descansar no poder do seu Espírito. E opera. Quando eu descanso, Deus opera. Quando eu descanso, Deus trabalha. Amém? Deus vai à frente quando eu descanso. Porque isso é fé. Fé é esperar muitas das vezes, irmãos. Amém? E aí Deus faz uma mulher para ele, coloca do lado dele, de frente para ele, e o homem vai profetizar. O homem vai profetizar, o homem vai falar algo que até então é difícil a gente entender, porque ele era o primeiro homem. E ele vai falar para a mulher: essa é osso da meu osso, carne da minha carne. Então o homem vai se apegar à sua mulher, vai deixar o seu pai e a sua mãe, e os dois se tornarão uma só carne. Aí eu fui dar uma pesquisada no original. Lá em Gênesis 1:26, quando Deus falou: façamos o homem ali, a palavra no original é humanidade, dá o sinônimo de humanidade, porque Deus já fez o homem e a mulher. Só que no capítulo 2, o versículo que nós lemos, que é o versículo 24, quando Adão fala: por isso deixa o homem o pai e a mãe, essa palavra já não é mais Adão, é Ish, que é homem em contraste já com a mulher. Lá em Gênesis 1:26, o homem é Adão, humanidade. Aqui já é a separação de posição de homem e posição de mulher, contraste. Aí Adão vai profetizar, porque Adão tem a mente de Deus aqui. Ele compartilha da glória de Deus. Então ele sabe das coisas de forma sobrenatural. Ele está vendo o futuro. Será necessário, pois, que o homem, quando estiver com a sua esposa, deixe o seu pai e a sua mãe, entre em Deus uma posição de responsabilidade e assuma o seu papel de autoridade. Isso era o plano original, porque Deus aqui queria estabelecer um princípio. O princípio da responsabilidade lhe traz autoridade, mas essa responsabilidade só é ativada quando você ativa o seu sacerdócio. Deus sempre quis sacerdotes. O primeiro sacerdote do céu, irmão, sabe quem foi e perdeu essa posição? Satanás. O sacerdote, ele tem dentro da sua função cuidar da presença de Deus. Onde é que Adão estava? No Éden, fazendo o quê? Cuidando da presença de Deus. Esse cuidar, irmãos, não é aquele negócio de proteção, não. É zelo. Zelo. Você gosta tanto de algo que você zela por aquilo. E passa tempo, que não está da mesma forma, porque você está zelando aquilo. É esse entendimento que Deus gostaria que a gente tivesse com a sua presença nas nossas vidas. Passa tempo, mas a presença de Deus na nossa vida continua a mesma. Aí tem dias que o varão está lá em cima do fogo, aí tem dias que o varão está lá embaixo. Tem dias que o varão está acreditando nas coisas de Deus, e tem dias que ele não está acreditando em mais nada.
Porque muitas vezes a gente perde o zelo. Que é mais ou menos parecido com aquilo com que Jesus vai falar para João acerca da igreja de Efésios, que elas perderam o amor, o zelo pela presença. Aí o homem aqui, ele vai adquirir algo que o diabo vai tentar destruir em toda a Bíblia, que é o sacerdócio. O diabo ele odeia quando o homem entra no sacerdócio, porque é aí que ele vai refletir a glória de Deus e a autoridade de influenciar gerações. O homem cai e perde o sacerdócio, ele não tem mais acesso à presença como ele tinha. Aí um se levanta com um DNA diferente. Esse era Abel. Abel ele se levanta com um sacrifício tão profundo que revela o coração de Abel, porque a minha oferta, o meu sacrifício revela o meu coração diante de Deus. O problema de Caim não foi que um preferiu ovelha, outro preferiu lavar a terra e viver do que a terra produz. Não, o problema é que Caim pegou uma oferta qualquer, ao cabo de dias, e aquilo revelava o coração de Caim diante de Deus. E o Abel, ele pegou do melhor, do melhor, do melhor, e declarou: olha, o melhor, do melhor, do melhor, do melhor, não é melhor do que o Senhor para mim. Então, no coração de Abel, Deus era tudo o que ele precisava. No coração de Caim, não, Deus estava em segundo, terceiro, quarto plano. E Satanás vendo aqui, falou: opa, está se levantando o sacerdote. Não, eu não vou deixar ele influenciar e governar gerações futuras, eu vou acabar. Então Satanás influenciou o coração de Caim, porque já não estava em Deus. Quando o coração não está em Deus, Satanás influencia mesmo, manipula. E aí ele morre. Aí depois eles têm outro filho, Sete. Aí de Sete vem Enos, e eles começam de novo a invocar a Deus. O sacerdócio começa ali de novo. Paulo pode ver, Deus está sempre querendo levantar alguém para ir diante da sua presença, oferecer ao sacerdócio. E dentro do sacerdócio, que é dentro do plano original, é um conceito para homem. Dentro do plano original é um conceito para homem, o sacerdócio. Ele tem que estar diante de Deus para mover o coração de Deus para as áreas que nós temos aqui na terra. Porque o sacerdote, lembra que ele colocava o incensário todo dia? Ele tinha que incensário. Os pães eram a cada 7 dias, mas o incensário tinha que estar ali sempre, incenso ali pegando fogo, ali, fumaça, sempre em intercessão, sempre em oração. Lembra que eu falei lá no começo que eu queria que meu pai, quando eu nascesse, tivesse já sido cristão, porque ele teria o poder do sacerdócio de interceder pela minha vida, e o poder de Deus vinha sobre mim, ainda que eu não sentisse, mas me daria o destino que Deus tinha para mim, que é um destino de paz, um destino de amor. Mas eu não tive essa oportunidade. Eu vim como um rompedor diferente. Eu vim com uma unção de Pérez para romper. Tem pessoas aqui que veem com esse destino e não entendem, que é o destino de romper para uma próxima geração. Pérez, ele veio nesse intuito. Lembra de Pérez, filho de Judá com Tamar? Ele é o segundo, só que ele não passa a ser o segundo, que ele puxa o mão na frente, pula na frente, até a parteira fala: nossa, como você rompeu? Pérez, aquele que vai à frente buscar a bênção. Que Deus libere o unção de Pérez aqui nessa noite também, em nome de Jesus. E aí o homem, ele tem, irmãos, essa oportunidade de oferecer sacerdócio, para que ele possa reinar, porque isso está como uma sombra aqui para nós. Mas lá no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2 e Apocalipse capítulo 1, Pedro vai falar, e João também vai falar, que para Deus, pelo seu sangue, comprou reis e sacerdotes. Aí Pedro vai falar de um reino sacerdotal. Os dois estão ligados. Sacerdócio fala de serviço, reino fala de governo, e governo fala de autoridade e influência. Só que hoje nós estamos num contexto onde as coisas estão um pouco embaralhadas, e o diabo já entendeu. Se você fizer uma simples pesquisa na igreja, você vai ver que a grande maioria maciça são
e são esposas. E as mães vêm muitas vezes pelos seus filhos e pelos seus maridos. Problema da família. Pode perceber, elas vêm e ficam ali guerreando e batalhando naquela fé, ano após ano, para que Deus salve a família dela, mude a história do marido dela. Amém. Só que nós não temos essa mesma posição de Deus. A gente deixa de entrar em autoridade com Deus e quer exercer cabeça, né? Quer ser cabeça sem ser sacerdócio, quer ser rei sem ser sacerdote. E isso não vai funcionar, não vai dar certo. Porque hoje nós estamos vivendo um contexto onde a figura do homem, a figura masculina, ela está sendo cada vez mais destruída e sendo relativizada. O maior problema hoje, irmãos, da atualidade é o relativismo. Não há mais nada absoluto, tudo é relativo. E quando a gente entra no relativismo, aí complica. Porque tudo que Deus fez, Ele fez em absoluto. Tudo que Deus fez em concreto. Em Deus não há relativo. Em Deus é sim, sim e não, não. Mas o mundo adora o relativismo. Porque o relativismo ele afronta a Deus. Homem tem que ser homem. Não, não é bem isso. Mulher tem que ser mulher. Não, não é bem assim. É relativo. Aí é o que eu estou sentindo. Não é o que a ciência diz. Porque a ciência também não é relativa. A ciência ela é absoluta. Ela muda depois que ela vê que ela está errada, para você ver como não é relativo. Ela vai alcançando um pouco mais grau de ciência, vai mudando a tecnologia, ela muda. Mas relativa ela não fica relativa, ela tem uma posição. Tanto é que lá nos países de primeiro mundo já estão questionando acerca do Covid e acerca das máscaras. Se era realmente necessário usar, se era realmente um meio de parar o negócio, porque é muito relativo, ainda está muito obscuro, não dá para saber. Mas aqui no Brasil não, que é um país ainda de terceiro mundo, pra você ter uma ideia, no Brasil é um país de relativismo, onde você planta milho e colhe chuchu. A ideologia de gênero é o que? Uma relativização daquilo que é absoluto. Não importa o que o meu DNA diz, não importa se eu sou X e Y. Se eu acho que a minha alma, que é o pior engano do ser humano é a alma, como Jeremias já disse, enganoso é o coração do homem. Não importa. Então hoje nós vemos famílias destruídas e famílias que deveriam ser estabilizadas, porque a figura do homem dentro do contexto bíblico é a figura de estabilidade. A figura da mulher é a figura da emocionalidade, porque essa foi a sentença: o seu desejo será para seu marido. Essa expressão desejo é instabilidade emocional, e o seu marido governará sobre ti, não pela posição de força que ele tem, mas pela estabilidade. Esses dias eu estava conversando com um jovem, ele estava jogando bola lá na minha rua. Eu falei: ei, cara, já estourou o dedão quantas vezes? Nenhuma. Eu falei: então você não é macho, não. O que? Nós estourávamos o dedo de manhã, à tarde estava com chiclete, cara. O negócio era chiclete, com o dedo assim enrolado, para jogar bola com o outro pé, estourava o outro pé e parava. Parava não, jogar pipa, agora empinar pipa. Cortava os dois dedos, agora ficava. Eu cheguei a empinar pipa assim, cara. Cheguei a ficar com o braço inchado de tanto pinhão que eu joguei. Nossa, quantos pinhões eu quebrei, estourei. Quantas vezes bati na minha canela. E quando eu ia chorando, meu pai falava: o homem não chora. Apesar que o homem chora, né? Mas eu entendi que o homem tem que ser mais estável, mais estável. Filho, o homem tem que ser assim. O homem tem que. Meu pai colocou isso no meu coração: o homem tem que ir para caça, o homem tem que ir para a rua, o homem tem que. Ó, se eu sair de manhã, à noite eu tenho que trazer o alimento, tem que se virar. O homem é assim. Essa foi a imagem para mim. Para mim, meu pai, como uma figura masculina, foi muito boa, muito forte, porque ele era pedreiro. Eu era bem magrinho, ele bem forte, um negrão, zarrão, assim, que chegava em casa, eu descansava. Eu
Eu ficava muito preocupado, cadê meu pai? Mas quando meu pai chegava em casa, eu, tranquilo, relaxa, o pai chegou. Porque é a figura de proteção. Para a criança, o pai é aquele que protege, a mãe é aquela que dá carinho. E hoje estou invertendo isso aí, cara. Vai desconfigurar toda a criança, vai colocar já o relativismo no coração da criança. Então, homens, nós temos um trabalho muito árduo para essas próximas gerações, porque o seu filho e a sua filha vai vir da escola com esse relativismo implantado. Então você vai ter que ser muito poderoso na sua intercessão, para que a palavra que você libere não seja só palavra, mas seja espírito e vida, e fixe no espírito daquela pessoa, e se torne uma verdade absoluta, para ela bater de frente com o relativismo. Porque se não estiver bem construído, Jesus falou isso, as minhas palavras têm que ser construídas sobre a rocha. Se você praticar, você vai virar uma rocha, mas se você só ouvir, vai ser o quê? Um vento passa, a chuva vem e derruba, fica relativo. Cristãos teólogos, pode ver que os que estão enveredando para o progressismo, né? São os mais teólogos, os mais inteligentes, só que não tem experiência empírica com o Espírito Santo, então vira só teoria. A Bíblia precisa renovar a Bíblia. Precisamos categorizar aqui, porque há alguns pecados que no contexto nada, não, pecado é pecado e acabou. A Bíblia declara que é pecado porque ofende a Deus, não sou eu que classifico o que é pecado. Assim como a homossexualidade é pecado, mentira é pecado, roubar é pecado, é a mesma coisa. Claro que tem pesos diferentes diante de Deus, mas no mundo espiritual é a mesma coisa. Então, homem, você tem uma posição de serviço em Deus e tem uma posição de governo que você tem que restaurar e ativar. A nossa posição, irmãos, diante de uma mulher tem que ser de estabilidade e de proteção. Ela tem que se sentir protegida, acolhida. Então você tem que ser mais forte. Às vezes você está fraco por dentro, mas perto você tem que ser forte, porque isso vai restaurar diante da sua família uma posição de governo. Cara, quando meu pai chegava em casa, o controle da TV era na mão dele, acabou, não tem papo. Não tem papo. Minha mãe falava 50 vezes comigo, meu pai só olhava, ela ficava pé da vida. Isso é autoridade. Autoridade. Aquela figura foi bem construída, ainda que na pouca inteligência da minha mãe, ela conseguiu construir aquela figura. Ah, você não vai obedecer, vai falar com seu pai. Não, com o pai não. Não fala com o pai. Autoridade. Estava dando uma aula esses dias de cura interior para as mulheres, lá da Alemanha. E tá, o irmão está pior lá, a posição do homem lá está. A grande maioria está em depressão. E eu começando a explicar: olha, quem vai restaurar essa posição de autoridade é você, irmão. Você vai ter que restaurar isso. Porque o seu filho, ele vai aprender por ver. Quanto mais criança for, ele vai aprender mais por aquilo que você, por aquilo que ele está vendo, não por aquilo que ele está ouvindo, mas por aquilo que ele está vendo. Isso, irmãos, é algo interessante, que a sua esposa tem que ver, e os seus filhos têm que ver. Esse amor que você tem que gerar em Deus transparecer no seu quarto de intimidade. Eles têm que ver esse amor que você tem por Deus, porque isso é o seu sacerdócio. Eu queria que meu pai tivesse uma revelação de Deus para falar para mim: olha, filho, não dá certo, porque Deus me mostrou que não vai dar certo. Ia mudar a minha vida. Filho, não fica com essa menina vai acabar, porque Deus me mostrou. Ia mudar a minha história, irmãos. Porque ele foi diante de Deus como sacerdote, buscar a revelação de Deus e interceder pela minha vida. Porque quando você intercede, Deus revela. Esse é o segredo dos profetas. Não há profético sem intercessão. Não há profético sem intercessão. O profeta e o intercessor está do lado do outro, é o mesmo coração. Então muitas coisas na minha vida teriam mudado se houvesse um sacerdote para interceder por mim. E hoje você tem essa oportunidade. E eu tenho essa oportunidade
trabalhando, porque o diabo queria trabalhar na vida do meu filho, e eu estou ali como intercessor. Não, seu plano não vai cumprir, mas vai cumprir o plano de Deus. Aleluia! Eu concordo com a sua palavra, Deus, sobre a vida do meu filho. Eu concordo, Senhor. O Senhor não é a verdade absoluta, ele está meio relativo, mas eu tenho certeza que ele vai entrar no plano perfeito do Senhor, porque eu vou continuar intercedendo. Vou tirar essa carga da mulher que não foi feita para isso. Esse é o plano original. Amém? Amém. O diabo viu que perseguir a igreja não vai dar certo. Perseguir a igreja como unidade não dá certo, ela cresce muito mais. Se perseguir a igreja como instituição, ela vai explodir mesmo. Mas se ele começar a quebrar as bases da igreja, ele enfraquece a igreja. Por isso que ele já começou o quê? Família. Agora ele está começando a desestabilizar as figuras estabelecidas por Deus. O que é o homem? E o que é a mulher? Pode ver hoje. O homem está perdendo toda a sua autoridade. Toda a imagem, irmãos, o diabo está trabalhando no imaginário, que é uma parte muito profunda. É uma guerra do imaginário. Perceba, os super-heróis antes eram homens. Super-homem, Batman, Flash, Lanterna Verde. Por quê? Isso não é porque eles foram feitos em 1940, 1930, aonde a figura do homem estava ali. Hoje não. Perceba hoje a Supergirl, aquele último filme lá, o Ultimato, quem assistiu? Vingadores Ultimato. Você viu que eles pressionam a mesma parte que aparece todas as mulheres? Isso é para mexer com o imaginário da criança que ainda não está com um conceito absoluto na sua mente. Olha, a mulher é forte como homem. E não é. Ela é estável como homem. E não é. Ela não foi feita para isso, irmãos. E quando ela quer entrar nessa linha, perceba, ela fica masculinizada. E ela perde a beleza, porque a beleza da mulher está na sua feminilidade, não é na sua sensualidade, é em ser feminina, é em ser frágil. Eu não quero uma mulher brutalmente. Você é louco? Você vai encostar. Não. Outro quer, eu não gosto, né? Eu acho que você vai comer pro YouTube, nós vamos derrubar no canal. Você vai derrubar no canal. Ai, mas eu vou fazer em aula que vai dar certo. Então, nós temos que entender isso. E o diabo está trabalhando no imaginário das crianças, nos conceitos básicos de sociedade. A sociedade sempre foi feita, a igreja sempre foi feita homem, mulher e a sua prole. A imagem de Deus, irmãos, a criação da imagem de Deus é macho e fêmea. A imagem de Deus criou macho e fêmea. O reflexo da imagem de Deus não é só o homem, mas é a mulher também. Juntos, macho e fêmea. E nós precisamos resgatar isso, irmãos. Muito mais do que receber o poder de Deus para a gente cair, para a gente babar, para a gente ficar, isso é bom demais. Mas esse poder não gera em nós intelecto para mudar pensamentos. É balela, irmãos. Nós precisamos criar meios de restaurar isso. Nós que temos a oportunidade de pregar, de estar diante de jovens, de pessoas, falar sobre isso. É legal você ser homem, mas ser homem mesmo. Macho alfa, fedido às vezes. Eu estou brincando. Mas o homem tem uma imagem. Essa imagem tem que ser resgatada, assim como a mulher. Esses dias eu estava perguntando para minha esposa. Eu falei assim: já parou para analisar? Porque quando tem algum acidente, ainda mais nos navios, você já viu lá no Titanic, nos navios, quando é que está afundando? Primeiro eles pegam mulheres e crianças, e eles são privilegiados. Por que isso? Ela, não sei. Porque o homem, ele é forte, ele é aguentado, ele é estável. Mulher e criança tem que ir na frente para sobreviver. O homem bate de frente com a morte.
Essa é a ideia. Tanto é que quando tem guerra, os primeiros a ser alistados são os homens. Nós não podemos, irmãos, deixar o relativismo entrar nas nossas vidas, porque isso é fundamental para o destino da igreja no Brasil. Porque o esfriamento da Europa começou aí. Hoje na Europa, você vai ver as igrejas só tem senhorinhas, e os homens estão mais, não tem mais criança, porque ali já está liberado, pode tudo, não tem problema. Então nós precisamos entender isso. E esse sacerdócio, quando a gente entra em Deus como sacerdote, a gente recebe de Deus o poder para governar. Davi, ele era um excelente sacerdote, ele era um excelente intercessor, ele era um excelente buscador de Deus. Tudo que ele fazia, ele ia diante de Deus. Qualquer decisão da vida dele, ele ia diante de Deus. E aquilo foi criando nele cada vez mais autoridade para governar, autoridade para influenciar e poder de um legado extraordinário. Por isso nós estamos falando dele hoje. Um legado. Fala, depois que você morre, a sua história continua sendo contada. Isso é legado. Isso é coisa de homem. Premiando roça cantoria nerebas. O homem vai deixar o seu pai e sua mãe, vai entrar em responsabilidade, vai adquirir autoridade e vai deixar um legado. A sua semente vai falar. Assim como ele fala, a sua semente vai falar. Assim como ele foi diante de Deus, um portal espiritual vai estar aberto diante de Deus. Irmãos, eu fico imaginando quanto de anos de oração e de intercessão eu teria encurtado o caminho se meu pai fosse cristão e orasse, buscasse. Porque você deixa um poço, irmãos, você deixa um legado, você deixa uma herança de intercessão, de revelação para o seu filho. Então ele vai andar na sua revelação durante um tempo, mas depois ele vai buscar dele. Pastor, onde é que está isso? Isaac levou durante um tempo recavando os poços que o seu pai tinha cavado anteriormente, e os filisteus ficaram com inveja e empurraram. Então ele estava vivendo de poços do seu pai, mas chegou um tempo que aqueles poços não estavam mais dando certo, então teve que cavar o deles. Mas aqueles poços que deu um tempo não deu certo, levou ele a algum lugar. E Abraão tinha tanta promessa para viver que uma geração só não conseguiu viver. Quando Deus às vezes faz algumas promessas para mim, eu estou começando a perguntar: Deus, sou eu que vou viver isso ou é os próximos? Porque a realidade é muito diferente. Eu estou desconfiando do Senhor. É para mim ou é para a minha próxima geração? Ele começa a rir. Já viu o Espírito Santo rir? Ele ri também, tira a hora. Compete tu crer somente. É o que ele fala, compete somente tu crer. Continua orando, continua buscando. Pode ser que eu saia dessa terra e não deixei muitos bens, mas eu tenho certeza que quando meu filho e minha filha ajoelhar, ele vai receber toda a unção, toda a revelação. Isso vai mudar a vida dele. Ele vai muito além. Orianda labastori, ande cantarabas. Orianda cantarabas, orianda cantarabas. Talvez eu não falei aquilo que você buscava ouvir, mas o Espírito Santo falou aquilo que ele quer que você entenda. Costumava dizer que quando eu pregava nas tardes da bênção, eu falava: gente, eu não tenho uma palavra de bênção, eu tenho uma palavra de destino. Talvez você entrou aqui querendo uma bênção, mas você vai sair daqui sendo a bênção. Se você veio aqui para Deus resolver os seus problemas, e Deus está falando: não, agora você vai andar comigo, você vai resolver os meus problemas também. Você vai andar em comunhão. Você tem problema? Beleza, mas eu também tenho. E aí, vamos guerrear as minhas guerras? Vamos mudar o nível de batalha espiritual? Vamos parar de orar para essas coisas pequenas? Vamos começar a orar por coisas grandes? Vamos trabalhar agora em nível de principado? Porque principado ele está numa posição de governo, de influência. Isso é um principado, ele se assenta num local para influenciar. A igreja ela está acima de todo
Porque enquanto não mudar a atmosfera espiritual, você não muda o local. Tudo começa no espírito, para depois no físico. Lá há um principado que rege a mentalidade daquele lugar, um local de prisão. Acabou. Amém? E aquele principado, ele é todas as vezes que alguém vai lá e compra uma droga, usa uma droga, faz uma prostituição, uma pornografia, alguma coisa ali, aquele principado ele vai tomando mais energia, vai se fortalecendo ainda mais. Então precisa de um movimento de santidade naquele lugar para começar a mudar as coisas. Mas cadê a igreja que quer ser santa de verdade? Cadê a igreja que quer ser separada de verdade? Cadê os servos de Deus que não querem mais contaminar suas mãos, os seus olhos, o seu coração, para poder impactar pela santidade? Para quem não sabe, a santidade de Deus revela a sua beleza. Deus é lindo porque Ele é santo. A santidade de Deus é a pureza dele, irmãos. Isso é tremendo. Quando eu paro para pensar na santidade de Deus, eu fico maluco, porque ela tem um impacto de pureza, de verdade. Deus é tão santo, mas tão santo, mas tão santo que Ele não mente. E não pode mentir, porque a natureza dele é essa. Deus é decidido, irmãos. Deus criou você com um propósito extraordinário. Eu posso ver pelos olhos da fé você sendo ativado por Deus e vivendo promessas extraordinárias. Aleluia. É tão interessante que a gente tem um desejo e Deus tem outro. Eu queria muito me mover mais em milagres, irmãos, em cura. Eu queria muito, mas Deus me levou para a palavra. Eu fui chamado pela palavra, eu pastor. E pastor, daí a gente está muito bem, porque nós somos chamados quase na mesma vertente da palavra. DNA. Não é como eu quero, é como Ele quer. Eu fui chamado para despertar consciências. Como é que está o seu sacerdócio dentro da sua casa? Como é que está a sua vida de oração? Sua vida de oração é tão extravagante, é tão violenta, é tão louca que todo mundo vê que você ora. Sua esposa ouve as suas orações. Ela ouve, ela vê, ela ouve você orando. Ela percebe quando você está orando. É o seu sacerdócio. Tem que ser tão extravagante, tão violento, que todo mundo veja. Ou você acha que Deus colocou uma roupa sacerdotal lá para os sacerdotes para quê? Para que o povo visse mesmo. E o sumo sacerdote, porque ele tinha campainhas de romã, de ouro na barra do seu vestimento, para quando ele andasse fazer barulho, é para chamar a atenção mesmo. É para orar, é para buscar, é para chamar a atenção. Ou você acha que Deus colocou uma mitra na testa dele escrito santidade ao Senhor para quê? É uma mente santa mesmo, uma mente mudada. Está aqui, irmão, você está aqui. Glória! Sua vida tem que ser tão violenta, irmão, mas tão extravagante que as pessoas vejam a vida cristã. Porque ela é extravagante no mundo mesmo, não era doido, então para Deus você é pior ainda. Se no mundo me reconheceu como um mundano, então na igreja tem que me reconhecer como um santo, como um profeta, como alguém que ora mesmo. Aleluia! Irmãos, ontem 2 irmãs da Alemanha me ligou e falou: pastor, ajuda a gente a orar. A gente começou a orar, a irmã começou a vomitar aqui um monte de coisa. A gente tentou expulsar o capeta, a gente falou assim: precisamos de uma unção maior, vamos ligar para o profeta. Eu fico feliz, eu digo, glória a Deus, irmãos, essa é a referência. Glória a Deus, quando a gente procura para orar, porque alguma coisa você tem. Aí, irmão, não me liga, não pede oração para outro, não, pede para mim. Pode pedir, bora orar para Deus.
Quando os capetas, irmão, na minha rua tem um monte de macumbeiro. Pra você ter uma ideia, eles mesmos sintam macumba e eles mesmos sintam demonia. E não chamam o pai de santo para tirar, chama a mim. Não, chama lá o pastor vai tirar o capeta. Macumbeiro. Reverência, irmãos. Mas você vai ver na minha casa, eu estou orando, é louvor, minha esposa está orando, mas alguma coisa está acontecendo. Tem uns crentes 007, né, irmãos? Hoje, né? Já viu um 007? James Bond? Agente secreto, ninguém sabe quem é. Ai, meu Deus do céu. Antigamente sabia porque era de socialzinho, né? O cabelo cortado, usava barba. Hoje, graças a Deus, quebrou essa religiosidade. Mas por contrapartida, a gente não sabe mais quem é. E o bom é que as pessoas olhassem para nós e vissem a face de Cristo. Falasse, você é um cristão, né? Cara, não tem coisa melhor. Quando eu começo a falar, você é pastor, né? Sou. Você fala como pastor, mas pastor tem gente de falar. Você não se arruma como pastor, mas você fala como pastor. Tem gente de falar, pastor. O Espírito fala comigo, não. É a minha voz que ela está ouvindo através de você. Porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E a minha voz vai ecoar através dos meus pastores. Vamos ficar de pé, irmãos, que eu já falei demais, né? Jesus do céu,
Aleluia. Espírito Santo vem sobre nossas vidas, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós